março, se não me engano foi março, que o governo anunciou o crédito do trabalhador, um programa ali que seria para ajudar o trabalhador, mas um mês antes a taxa de juros estava bem menor do que essa atual. Eles conseguiram aumentar quase 15 pontos percentuais desde o lançamento do programa para agora, ou seja, eles enganaram o trabalhador. Pegue dinheiro emprestado do governo que nós vamos cobrar mais juros de você, viu, seu otário? Acredite no PT e seja enganado. É impressionante o que eles fazem com as pessoas mais pobres, mais humildes, para incitar, para colocar esse desejo de consumo imenso, para eles poderem dizer que a economia está pujante, que a economia está se movimentando, mas às custas do quê? Do dinheiro do pobre, do dinheiro do trabalhador, que vai ser sugado nesses créditos, muito entre aspas, né, emprestados pelo governo. Vamos lembrar também do projetinho lá, ó, pegue o seu FGTS, que é seu, emprestado do governo, porque nós estamos guardando o seu FGTS, a gente te empresta antecipadamente e você devolve para nós com juros. A gente vê lá da Dilma 36%, a Dilma, por incrível que pareça, conseguiu reduzir para 30%, não estou lembrando em que circunstância exatamente, mas como era um governo altamente populista, com certeza ela disse, olha, emprestem mais dinheiro porque eu vou cobrar menos juros sobre os empréstimos de vocês, e estimulou as pessoas a consumirem pagando um juros menor. Depois começou a subir, o governo Temer chegou lá ao 40%, subiu ainda no governo Dilma, tá? Porque tá vendo 2015 ali, ainda era governo Dilma, o Temer assumiu em 2016. Então o Temer já pegou numa curva ascendente, estava aumentando, e ele subiu os juros para 43,6%, e a gente sabe que no governo Temer muitas medidas impopulares foram tomadas para conter o estrago na economia que Dilma tinha provocado. Embora ele tenha sido eleito pelos petistas e fosse uma continuação até certo ponto do governo Dilma, mas era uma continuação oposta a Dilma, tanto que eles romperam ao longo do mandato e no fim ele estava lá favorável até ao impeachment e se colocando a serviço do país. E depois do governo Bolsonaro isso vem caindo. O Bolsonaro assume em 2019, a eleição foi em 2018, já tinha uma curva descendente vindo do próprio Temer, quando o Bolsonaro assume, aí vai para 37%, depois cai para 29,9%. Então vamos partir daqui. Bolsonaro entrega para o governo Lula um índice de 30%, que era mais ou menos parecido com aquele lá da Dilma. Quando eu falo que a Dilma estava lá embaixo, o índice que Bolsonaro entrega para Lula é de 29,9% de juros sobre o empréstimo consignado. E aí o que Lula faz? Joga lá para cima. Mas ele estimula as pessoas a comprarem, a emprestarem dinheiro no consignado e a comprarem, consumirem, se endividarem. Só que olha o absurdo, 55,6%. Então, às vezes é difícil analisar os índices da economia, mas é importante a gente ir de forma didática mostrando, porque esses petistas mais doutrinados, eles têm dificuldade mesmo. É uma questão de ignorância no sentido literal da palavra. Eles ignoram os fundamentos da economia e não entendem que eles estão sendo assaltados pelo pai dos pobres, que é super rico, né? Tá provado que é super rico, milionário, um cara que nunca trabalhou de carteira assinada depois que foi para a política, ele está sempre vivendo de cargo público. Quando não é eleito, vive de cargo público no próprio partido, é sustentado pelo próprio partido, dinheiro público também, e apadrinha Deus e o mundo depois que ele assume. Então, petistas mais ignorantes mesmo, acho que a palavra é essa, precisam ser alertados por pessoas de fora do PT, porque o PT engana o pobre. O PT carca em cima do pobre. Falei agora há pouco do empréstimo do FGTS, que é dinheiro nosso, do trabalhador. Não tem que ser devolvido antecipadamente e cobrando juros. Isso é um achaque, isso é um assalto sobre o trabalhador. E agora aumentando os juros aí sobre empréstimo consignado. Acorda, Brasil, 2026 tem eleição. Vamos mudar isso aí para a gente não ficar na dependência desses populistas mentirosos.